Olá, meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Eu peço licença para entrar na sua casa, para fazermos parte de uma corrente do bem, para entrarmos em uníssono com o nosso Senhor Jesus Cristo, dando início a este Evangelho no lar. E vamos preenchendo algum vazio emocional, sentimental que nós tenhamos com o Evangelho, redivivo, o cristianismo puro. Vamos renovando a nossa fé, equilibrando a nossa energia, trazendo luz e harmonia para nós e para o nosso lar, para a nossa vida de uma forma geral. Muito boa noite. O Beto já está aqui conosco. A Ismênia também já se conectou. Seja muito bem-vinda. Depois, por favor, nos dê notícia da sua filha Priscila. E vamos então entrando nesta onda de positividade, de amor, querendo muito que Jesus adentre a porta dos nossos lares e preencha toda e qualquer lacuna existencial que possa nos possuir nesta hora. Que nós estejamos imbuídos no intuito de evoluirmos, de nos esclarecer e acreditando piamente de que somos assistidos. Vamos então trazendo o equilíbrio para os nossos lares, aguardando mais alguns instantes aqui os nossos irmãos que vão se achegando, que já esperam pelo badalar das 20, de terça a quinta, querendo comungar com Cristo. Boa noite, querida Leila, tudo bem? Bem-vinda, é um prazer ter você online conosco na noite de hoje. Vou convidar a todos para a harmonização, fechando os olhos, visualizando Jesus entrando no nosso lar, sentindo já toda a vibração de amor, de harmonia, de prosperidade, sentindo o Jesus vivo dentro de nós, aquele que nós despertamos através da prática da caridade, do autoconhecimento, do autoperdão, através da reconciliação com os nossos irmãos. E vamos sentindo estas vibrações que vêm do alto, nos invadindo o ser, nos proporcionando a calma e a paz que vem de Cristo, de Deus, dos nossos amigos espirituais, anjos guardiões, espíritos protetores, guias, orixás, estes espíritos santos que movimentam a nossa vida a fim de subirmos até o mais alto, nos edificando, elaborando, construindo conosco, com a nossa participação ativa, o novo ser de luz, este que almejamos ser. E rogamos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. A Fran já está por aqui conosco também, seja muito bem-vinda. A Penha está por aqui, quem mais? Bem, já cumprimentei todo mundo, estamos todos harmonizados, está balançando aqui o negócio. Vamos então à leitura do Evangelho na noite de hoje, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 4, nós temos o título Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, o João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. O que nós vamos perceber na lição dessa noite é que a ideia da reencarnação, do nascer de novo, ela já era percebida entre os judeus à época de Cristo, mas eles só alteravam o nome para ressurreição. O que os nossos irmãos católicos abençoados o que os nossos irmãos católicos acreditam que seja a ressurreição é justamente a volta do espírito àquele corpo que já se desfez. O que diz aqui o próprio Evangelho, que fisicamente, biologicamente, cientificamente, é comprovado que é impossível. Então, nós vamos percebendo que a ideia do nascer de novo, ela é já concebida, já é trabalhada entre algumas doutrinas, entre algumas religiões, desde o início dos tempos, desde que se fala em religião, que se fala em vida extracorpórea, não é? E aqui nós vamos somente aplicar a devida palavra a o que a ciência está descobrindo nos tempos atuais e que pode ser, por exemplo, estudado em espíritos que estão ainda encarnados em tenra idade e que já conseguem realizar tarefas muito elaboradas, muito à frente do que seria esperado ao seu turno, à sua idade biológica. E existem alguns estudos, inclusive matérias do canal Discovery, por exemplo, ou mesmo se você buscar no YouTube,
você vai verificar que existem muitos estudos aprofundados e sérios de pessoas que têm conhecimento do que foram nas vidas passadas, têm lembranças muito claras às vezes, em estado acordado, não em estado sonambúlico, e trazem consigo características que são do próprio espírito, que nada tem a ver com a carne. O que nós sabemos é que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Isto está escrito no Evangelho. E o que quer dizer isto? A Ana também está aqui conosco. Muito boa noite, querida, seja bem-vinda. O que isso quer dizer? Que nós só podemos habitar um corpo que tenha procedido de uma união entre o homem e a mulher, mesmo que seja produção in vitro, porque existe a necessidade do espermatozoide para fecundar o óvulo. Amplamente é um conhecimento conhecido é ótimo, né? É um conhecimento que já é adquirido por nós, né? Então existe a necessidade da fecundação do óvulo. Então nós só podemos, o nosso corpo só pode surgir de outro corpo, mas o espírito não procede, só procede do espírito. O que quer dizer? Que nós fomos criados por Deus. Então, quer eu seja Michele hoje, Michele na encarnação passada, Michele na próxima, e aí esclarecendo, ampliando mais um pouco essa visão. Hoje eu sou Michele, ontem eu era Maria, na encarnação passada, e na próxima eu serei Joana. Contudo, será sempre o meu espírito, o meu eu, que habitará este corpo, estes corpos. Sempre será a minha essência, com todas as minhas características, quer sejam virtudes, quer sejam defeitos, quer sejam coisas que eu ainda preciso burilar. Boa noite, Jim. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo de orações. Então, quando nós falamos de ressurreição, a ideia que se tem, inclusive que é o que se comemora na Páscoa, é que um espírito pode habitar um corpo que já tenha sido deteriorado, porque acreditou-se que Jesus, após o seu enterro, vamos dizer assim, o seu sepultamento, porque naquela época não existia o guardar dos corpos em covas. Os corpos já desanimados por um espírito eram colocados em uma espécie de caverna, catacumbas, né? E era envolvido, era todo trabalhado ali numa produção química com aquilo que se tinha na época para preservar ao máximo o corpo, para que não exalasse justamente o odor da deterioração do corpo. Nós sabemos que, passado algum tempo, todos nós seremos decompostos. Então, o Espiritismo vem e readequa a expressão de voltar à carne, não como ressurreição, mas como reencarnação. O mesmo Espírito habitando um outro corpo. E assim, nós vamos evoluindo, vamos guardando, gravando as experiências adquiridas e conseguimos então avançar, conseguimos progredir, conseguimos melhorar. É assim que se dá a evolução da humanidade. Todos nós, em maior ou menor número, já reencarnamos inúmeras vezes em corpos distintos e ainda reencarnaremos. Queremos que seja no planeta Terra,
E é por isso que nós estamos reunidos aqui, porque nós temos um propósito, o propósito de nos educarmos, de conhecermos a palavra de Jesus, de conhecermos a criação de Deus, de nos apercebermos daquilo que esteve sempre à nossa volta, mas que nós ainda não conseguimos compreender na sua totalidade. E então, o estudo sistemático do Evangelho, das obras básicas de André Luiz, de Emmanuel, vão nos trazendo esse conhecimento para que a gente tome cada vez mais consciência da história que nós temos, de todas as conquistas que nós já adquirimos, de todas as vitórias que nós promovemos para o nosso autoburilamento, para elevarmos e ampliarmos a nossa consciência sobre nós mesmos e sobre tudo o que nos circunda. Eu compartilhei com algumas pessoas uma mensagem de texto pela manhã. E a mensagem eu vou ler para vocês porque eu não a decorei. Mas ela diz o seguinte: filosofia de vida. Você já passou por tanta coisa, já venceu tantos desafios, sobreviveu a inúmeras decepções, levantou-se após todas as quedas, enxugou o pranto e aprendeu a sorrir mesmo em meio à tempestade. Você se acha fraco, mas dá uma olhadinha para trás. É por isso que eu acredito em você. Aqui diz que é de autoria de Andrade de Moraes. Eu recebi esta mensagem do meu tio Ilo e quis compartilhar com algumas pessoas. As pessoas, vocês daqui do grupo de orações que tem o meu WhatsApp. E eu então compartilhei essa mensagem no início da manhã e eu acredito piamente nisso. Que mesmo não acreditando na reencarnação, como o mesmo espírito habitando um outro corpo, nós podemos dizer que somos seres ressurgidos, que a ressurreição, ela existe e ela acontece todos os dias da nossa vida. A ressurreição é o despertar para as coisas novas que nos acontecem, para os desafios os quais nos são propostos como aprendizado, como lição de vida, e que nós vamos então aderindo a esse sentimento de nascer, renascer e nascer de novo, tal qual é a lei. O que nos faz permanecer menos intranquilos com o porvir. E o que nos acalanta, que nos acalma o coração, de que já passamos por coisas piores, nesta ou em outras vidas. Então, todas as coisas que nos rodeiam, elas são permitidas que aconteçam para que haja uma fixação do aprendizado, de todas as experiências que nós passamos. O que foi que mais nos marcou? E aí nós vamos falar então neste curto período de tempo, na encarnação atual, por exemplo, de coisas que nos marcaram a primeira infância, que nós lembramos com muita nitidez. Boa noite, Marco, seja bem-vindo. Chegou agora porque também estava fazendo Evangelho no Lar, com a sua família, né? Então nós vamos nos apercebendo de que a ressurreição e a reencarnação fazem parte da nossa vida, E tornou-se um conceito tão amplamente divulgado que pessoas que não necessariamente são espíritas, espiritualistas, dizem: só se for na próxima encarnação. Muitas pessoas utilizam dessa expressão
sem acreditar de fato, mas que já é uma ideia que vem sendo divulgada, mas também vem sendo guardada, exposta para nós de forma diferenciada, para que a gente já se habitue com este termo, com esta ideia de vidas sucessivas, e que o Evangelho, num estudo muito profundo, muito detalhado, vem nos trazer à luz. Justamente para que nós, num futuro próximo, e aí é o tempo de Deus, não é o nosso, todos tenhamos esse livre-arbítrio de fazermos o que quisermos das nossas vidas, contanto que tudo esteja dentro da lei, contanto que tudo esteja em conformidade com a criação divina, contanto que nós hajamos com a assertividade do Evangelho do Cristo. Existe uma frase que eu tento carregar na minha vida cotidiana, que diz o seguinte: na dúvida sobre o que fazer, pense no que Jesus faria e faça a coisa certa. Isto é viver em Cristo. Isto é vivenciar a nossa fé. Isto é praticar a religião. A religiosidade, perdão, porque religião é algo que fica mais restrito a uma prática, a um ritual, do que religiosidade, que é algo que está dentro, que nós carregamos conosco. E então a ideia de esclarecer, ressignificar a palavra ressurreição e a palavra reencarnação nos dá a ideia de que nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos, vivemos e morremos. Não fosse assim, não teríamos avançado por conta de aprendizados, experiências perdidas, que mesmo registradas no papel, não seriam possíveis de serem levadas a cabo. Tenhamos certeza, não fosse Thomas Edison, já um estudioso das ciências, da física, da eletricidade, da condução de energia, porque eletricidade nem existia essa palavra naquela época, porque não existia luz, não existia energia elétrica. Se ele não tivesse tentado em mais de uma encarnação trazer luz, literalmente, à nossa vida, nós ainda hoje não teríamos a energia elétrica, porque são estudos que levam anos e anos e anos para serem concluídos. E aí é claro que, permanecendo nós, mesmo na vida extracorpórea, em estudo, em evolução, somente na carne, somente encarnados, é que nós conseguimos verificar se o aprendizado é legitimado, ou seja, se nós de fato interiorizamos e vamos desenvolvendo as nossas ideias, as nossas práticas, e vamos então tendo a oportunidade de concluir aquilo para o que estamos destinados, não fadados, porque no mundo onde existe justiça e equilíbrio verdadeiros,
que é o mundo de Deus, tudo tem um porquê e uma razão. A fatalidade é algo que não há explicação. E quando nós encontramos a explicação, e o Espiritismo nos traz isto, então nós não acreditamos mais na fatalidade, tampouco na casualidade. Nada acontece por acaso. Então, se nesta vida a Michele, aos 41 anos, é resultado de todos os outros anos que viveu, que experienciou, com certeza o meu espírito é resultado de todas as minhas vidas e de tudo que eu já consegui desenrolar ao longo da minha história, que é imortal. O que é imortal? É aquilo que tem começo, mas não tem fim. Infinito é aquilo que não tem começo nem fim. Nós temos um começo, mas quem sabe aonde nós vamos chegar, onde nós podemos chegar, com a nossa força de vontade, com a nossa persistência, com o nosso aperfeiçoamento. Então, vamos conquistando um passo de cada vez, mas sempre caminhando, jamais retrocedendo, principalmente no que nos diz respeito ao conhecimento do Evangelho. Estamos cada vez mais esclarecidos e não podemos mais apagar da nossa memória, dos nossos registros psíquicos e espirituais, tudo aquilo que já conseguimos compreender do Evangelho e da vida com Jesus. Então, não temos mais desculpas para não levarmos o Evangelho adiante, não temos mais o que temer se estamos com Deus e se Jesus segue à nossa frente, nos iluminando o caminho. Mônica, você chegou agora, minha irmã, seja bem-vinda. Chegou em tempo das nossas vibrações. Nós vamos então solicitando a todos vocês que nos acompanham, quer seja pelo Facebook, quer seja pelo YouTube, quer seja pelo Instagram. Te convido ao momento da prece, ao momento da vibração, neste momento em que nós conseguimos doar de nós mesmos e vamos com certeza receber em dobro daquilo que ofertarmos. Então, que nós possamos doar muito amor para recebermos ainda mais o que Deus tem para nos oferecer. Não é? Vamos lá? Fechando então os nossos olhos, projetando o nosso pensamento para o alto, querendo que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja à frente, nos colocando sob sua luz, sob sua tutela amorosa. Oremos. Deus, de infinito amor, poder, bondade, justiça, nós solicitamos o seu auxílio para nos elevar os nossos sentimentos, as nossas vibrações, para que possamos
estabelecer uma conexão de alta qualidade, equilibrando as nossas emoções e os nossos sentimentos, para que nós possamos levar aos locais onde haja maior necessidade. Levando amor a quem foi abandonado, quer seja na infância ou na vida adulta, por um companheiro, uma companheira, abraçando aqueles que estão desesperados por não acreditar em Ti, com toda a confiança que nós temos. Vamos acarinhando a face dos intranquilos e daqueles que ainda são incapazes de orar, de conceber a sua existência e a sua excelência, maestria nas nossas vidas. Nos conectamos às falanges médicas do espaço, energizando-os, emanando luz ainda mais, para que se operem as cirurgias espirituais necessárias aos irmãos que necessitam de um reequilíbrio orgânico e físico, que eles possam agir no princípio de tudo, no princípio vital, na energia que ressoa num corpo carnal. Solicitamos também aos nossos irmãos socorristas do além que recebam, que recolham as nossas vibrações, a fim de fortalecê-los para realizar o socorro necessário nas zonas inferiores do nosso planeta, nas regiões umbralinas, onde tantos dos nossos irmãos neste momento despertam para o bem e para o bom e se permitem ser acolhidos. Queremos alimentar as colônias espirituais, as cidades-luz, com o nosso carinho e a nossa fraternidade, a fim de mantermos, de alguma forma, contribuindo com a energia benéfica e salutar destes verdadeiros templos sagrados de reconstrução do espírito. E como sabemos, tudo o que doamos é devolvido para nós. Então nós estamos sendo reenergizados, reequilibrados. Estamos sofrendo intervenções médico-cirúrgicas no nosso perispírito, nos fortalecendo, reorganizando as nossas energias através dos centros vitais, os chakras, para que possamos permanecer na saúde e no equilíbrio. E esta energia renovadora
se expande aos nossos familiares e traz muita luminosidade ao nosso lar. Limpando os miasmas, as formas de pensamento, esclarecendo os irmãos invisíveis que nos acompanham, às vezes por ignorância, às vezes por afinidade. E ao longo deste tempo, todos são esclarecidos e afastados do nosso lar, para que possamos viver uma vida mais plena e que também, Senhor, possamos atrair mais e mais seres de luz, guardiões, lanceiros, espíritos que são designados a trazer segurança espiritual para os nossos lares. Onde quer que haja uma flor, uma planta, uma árvore, que os seus fluidos possam invadir o nosso lar, reequilibrando estas energias, restabelecendo a ordem de todas as coisas. Agradecidos que estamos por pouco que seja termos auxiliado na criação e no equilíbrio do universo. Solicitamos a nossa Mãe Santíssima que interceda por nós, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes, agora e na hora derradeira. Que assim seja. Jô, onde você se encontrava que não estava conosco? Tudo bem? Conseguiu acompanhar a prece? Espero que sim. Bem, essa semana só começou e nós já estamos plenamente carregados de luz, de sabedoria, de equilíbrio, de paz, tudo isso que vem de Deus, que vem de Jesus. Então, que nós tenhamos uma excelente noite ou um excelente dia, não sei em que momento você nos acompanha, mas nós estamos aqui juntos, torcendo para que tudo de melhor aconteça na sua vida. Um beijo especial para Jô, que fez aniversário nesse final de semana. Um abraço bem apertado em você e um cheiro no cangote. E que nós possamos então estar aqui reunidos amanhã mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a realização de mais um Evangelho no Lar. Do meu coração repleto de saúde e paz, pro seu. Namastê.